Olá pessoal, meu nome é Nilo e aqui a gente vai dar sequência à resolução da prova objetiva do IME 2012. Aqui a gente está na questão 28, que é na parte de física. Então vamos lá ler o enunciado para a gente resolver a questão. Uma luz com comprimento de onda lambda incide obliquamente sobre duas fendas paralelas separadas pela distância a. Após serem difratados, os feixes de luz que emergem das fendas sofrem interferência e seus máximos podem ser observados no antiparo. Esse antiparo que está situado a uma distância d, onde d é muito maior do que a, das fendas. Os valores de lambda associados aos máximos de intensidade no antiparo são dados por. Aqui a gente tem algumas equações que relacionam o ângulo que dá a posição do máximo com o ângulo de incidência oblíqua da luz. A gente tem os itens A, B, C, D e E. Nós vamos achar uma relação entre θ e α para encaixar numa dessas soluções. Perfeito, pessoal? Eu tomei a liberdade aqui de copiar a figura do enunciado e fazer alguma adaptação, porque senão a gente vai perder muito tempo desenhando e não vai sair tão bom como já está lá. Então vamos lá. Toda vida que eu falo em interferência construtiva, eu já tenho que ter uma coisa na minha cabeça. Interferência construtiva, a diferença entre os caminhos percorridos pelos raios de luz, que eu vou chamar de ΔD, tem que ser um múltiplo do comprimento de onda da luz, onde esse n é um número inteiro. Assim como a gente tinha nas opções do enunciado, n pode ser menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e por aí vai, contanto que n seja inteiro. Então, desde que eu tenha a diferença entre os caminhos percorridos pelos raios de luz sendo um múltiplo dos comprimentos de onda, eu vou ter interferência construtiva. Perfeito, pessoal? Então, essa vai ser a minha primeira equação. Para a minha segunda equação, eu vou calcular esse ΔD, que é a diferença entre os caminhos percorridos pelos raios de luz, em função dos parâmetros que são dados no meu enunciado. E daí, por fim, eu acho a relação entre α e θ com lambda, que é o que tem nas minhas opções, certo? Então, a minha segunda equação vai ser o quê? Eu vou calcular esse ΔD. O ΔD, pessoal, vou escrever, eu já coloquei duas grandezas aqui para ajudar a gente nas equações, que vão ser o quê? Concorda que esse raio de cima, S2, ele vem, bate na fenda. O S1 vem, bate na outra fenda. Se eu traçar uma perpendicular aqui, a diferença entre o caminho percorrido por S2 e S1 vai ser exatamente esse pedaço aqui que eu denominei de ΔX1, pessoal. Tranquilo? Porque isso aqui é paralelo com isso, limitado por uma perpendicular. Então, esse pedaço é igual a esse outro pedaço de baixo. Só sobra essa diferença ΔX1. Tranquilo? Quando eu parto para o outro lado, eu tenho um raciocínio análogo. Apesar desses raios não serem exatamente paralelos, eu tenho a aproximação que o D é muito maior do que o comprimento, do que a distância entre as fendas. Então, esses raios são aproximadamente paralelos, ou seja, eu posso usar o mesmo raciocínio que eu usei aqui anteriormente. Então, ΔD vai ser exatamente igual a ΔX1 mais ΔX2. Essa vai ser minha segunda equação, pessoal. Perfeito? Agora, para a minha terceira equação, que eu vou definir aqui, vai ser exatamente como relacionar ΔX1 e ΔX2 com os parâmetros que eu tenho na minha figura. Certo? Observem que na minha figura eu tenho dois triângulos retângulos. Então, eu posso usar relações trigonométricas. A gente sabe que, pelo esquema aqui que foi desenhado, esse ângulo alfa é o mesmo desse daqui de cima, que eu já marquei como alfa. Então, seno de alfa é o cateto oposto, ΔX1, sobre a hipotenusa, que é A. Analogamente, para esse outro lado, eu tenho que o θ é o mesmo desse ângulo aqui em cima. Então, seno de θ é ΔX2 sobre a hipotenusa, que é A. Logo, eu vou escrever isso aqui embaixo. Então, eu tenho que ΔX1 por A é igual a seno de alfa. E ΔX2 por A é igual a pequeno erro, seno de θ. Multiplicando em cruz essas duas expressões, eu vou ter que ΔX1 é igual a A seno alfa e ΔX2 é igual a seno θ. Tranquilo, pessoal? Eu vou denominar essas equações, que eu descobri agora, de equações 4, certo? Então, vamos lá. Seguindo na minha linha de equações. Eu vou agora, por fim, jogar esses resultados que eu obtive
no resultado inicial que eu tinha. Então a minha quinta equação vai ser exatamente vai ser igual a aplicar 4 em 2. Certo, pessoal? A equação 4 diz o quê? Δx1 é igual a seno alfa. Δx2 é igual a seno θ. Eu vou substituir isso aqui em cima, no 2. Então, eu vou ter que o meu ΔD vai ser igual a seno alfa mais a seno θ. Como eu tenho um A multiplicando esses dois termos, eu vou dividir os dois lados por A. Tranquilo, pessoal? Isso vai me gerar ΔD sobre A é igual a seno alfa mais seno θ. Tranquilo? Então, essa é minha equação 5, pessoal. Foi o que eu descobri, equação 5. Por fim, eu vou pegar essa equação 5 e mixar com a equação 1. Por quê? Na equação 1, a gente já deu o resultado que teria que ser para a diferença entre os caminhos para eu ter uma interferência construtiva. Então, eu vou substituir essa expressão na minha equação 5. Tá, pessoal? Então, vamos lá. Aplicando 1 em 5, eu vou ter o quê? Eu vou ter que o ΔD é igual a quanto? ΔD é igual a n lambda sobre A é igual a seno alfa mais seno θ. Então, basta eu passar o seno θ para o outro lado, negativo nesse caso agora, né? Então, seno alfa vai ser igual a n lambda sobre A menos seno θ. E isso, pessoal, é minha equação final. Tranquilo? Agora vamos olhar as expressões que a gente tinha aqui no começo. O que eu achei foi seno alfa é igual a seno θ menos seno θ mais n lambda sobre A. No caso, nas minhas opções, eu tenho que achar uma expressão para seno θ. Então agora eu vou só, em vez de ter passado o seno θ para cá, eu vou passar o seno alfa. Eu vou chegar que seno θ é igual a n lambda sobre A menos seno alfa. Tá, pessoal? Que é para moldar como tinha nas opções. Então, a opção que corresponde ao que a gente achou é exatamente o item C. Então, a minha resposta é o item C, pessoal. Tranquilo? Obrigado pela atenção, continue acompanhando as resoluções e até uma próxima.